Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Enem de 2017, vamos falar de transporte público, mas é mais de mobilidade urbana. Vamos falar de música e vamos falar de teatro. Os nossos convidados são Vitor Mihessen. Acertei? Acertou. Vitor Mihessen, ele é economista e ele é o coordenador de informação da Casa Fluminense. E ele vem nos falar sobre o aplicativo que avalia transportes públicos. É maior do que isso, mas a gente vai falar de mobilidade urbana, da Casa Fluminense também. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Nós estamos com José Stanek, que é gaitista. Olá. Acertei o nome também? Certíssimo. Ah, graças a Deus. Os nomes estão complicados hoje. Pois é. Ele faz parte do trio Harmonitango, que está lançando o seu primeiro disco em homenagem a Astor Piazzolla, daí o Harmonitango. Isso. Não é qualquer trio, né? É você, Ricardo Santoro e Sheila Zaguri no teclado, piano. Gente, é um arraso. Turma da pesada. E o disco não tá brinquedo. Que bom, que bom. Nós estamos com Maria Inês Fini. Maria Inês, Fini ou Fini? Fini, bem italiano. Fini. Hoje tá muito complicado. Que é presidente do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E ela vem nos falar sobre o Enem de 2017, que vai ser agora, começa... Dia amanhã 5. Já sai... Amanhã já sai os locais. Local de prova. Então, e aí a gente vai conferindo as datas. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. Estamos com Pedro Kozovski, que é dramaturgo, e ele está em cartaz com a peça Tripas, que tem seu pai como protagonista. E a história é muito interessante. Eu fui ver a peça, eu conheço a peça. Muito bom. Prazer em tê-la aqui, Pedro. Boa tarde. Muito bom estar aqui também, tá? Ótimo. Estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web chiquérrima. Prazer sempre estar aqui. Olha, arrasou essa Tô me esforçando. Cada vez melhor. Vamos explicar para os telespectadores? Vamos. Você quer participar do Sem Censura? Então é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, mandar uma mensagem usando a hashtag Sem Censura ou uma pergunta para os nossos convidados que eu vou receber e repassar para eles. É fácil, viu? Simple as that. Vamos lá. Zé, vamos começar tocando? Começar com música, o seguinte, vocês só tocam Piazzolla no Harmonitango? No Harmonitango, sim. Nesse trabalho, sim. Tá, e agora vai ser o quê? Vamos fazer o Adioso Nonino, que é a peça mais conhecida do vamos Piazzolla. começar com o Adioso Nonino? Pode ser? Nós estamos, então, com o Ricardo Santoro e a Sheila Zaguri. Eu não sei por que Santuzzi. Não é Santuzzi, eu sei. Mas, enfim, os nomes estão todos complicados hoje. E a gente começa com a Adioso Nonino, pode ser? Pode. Beleza, vamos lá.
casa e vê. Realmente essa ideia, vem para cá, Zé, para conversar. A última vez que o Ricardo esteve aqui com o Paulo, a gente estava comentando o que vocês estavam lançando e quem ligou foi o produtor, o Sérgio Roberto, que ligou, ele estava assistindo ao programa. E de lá para cá, ele morreu. Sim, foi. Então, é uma homenagem que vocês estão fazendo a ele. Foi a última produção, né, do selo dele, da gravadora. Foi o último disco lançado, foi esse. E, infelizmente, ele não chegou nem a ver o disco. Mas vocês fizeram uma linda homenagem a ele, claro, porque do céu ele está ouvindo. Com certeza. E todo o trabalho, ele muito intenso, muito ligado junto com ele. E ele tomando conta de cada detalhe e tal. O texto dele no CD é muito bonito. É muito bonito. É uma pessoa muito especial para todos nós. Né? Olha só, eu li, inclusive, lendo o CD, que o Piazzolla, que é essa coisa né, que se lançou na coisa clássica e que ficou faço, não faço, é tango, não faço tango, que ele foi primeiramente reconhecido aqui no Brasil do que lá? É isso? Na realidade, porque o Piazzolla fez uma grande transformação da música argentina, do tango argentino. Ele trabalhou de uma forma mais camerística, com muitos dados da música de concerto e tal. Então, isso, para quem é o tangueiro tradicional, não aceitou muito isso. Então, naquela época, houve uma certa, assim, as pessoas não gostavam muito. No Teatro Colón, até pouco tempo, até alguns anos atrás, tocar Piazzolla era uma coisa. O Teatro Colón é o Teatro Municipal de Buenos Aires. Mas hoje isso não tem mais, as pessoas já... É um artista tão grandioso, né, que não tem porquê. E quando ele sai da Argentina para estudar na Europa, ele vai para estudar uma outra coisa. Quando ele começa a mostrar o que ele já fazia, as pessoas falaram... É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer, né? Então, essa é a grande arte. Você está tocando bandoneon. Pois é, a gaita, ela tem... Sabe, eu adoro gaita. Esses 3 instrumentos são os instrumentos mais bonitos que existem numa orquestra, né? O piano, a gaita, no caso, quando é a transversa, claro, mas enfim, claro. Né? Não, porque a gaita, ela, junto com o acordeon e o bandoneon, são instrumentos da mesma família, vêm da mesma origem e tal. Só que a gaita ainda é mais parecida com o bandoneon do que com o acordeon, por causa do tipo de... Você sopra uma nota e você puxa outra. O acordeon, o bandoneon também, aquele boom aqui, uma nota aqui, é outra e tal. Então tem uma inflexão, uma similitude muito grande com o bandoneon. Eu sempre gostei muito de tocar Piazzolla, informalmente ou dentro de um programa. E há 4 anos e meio atrás, a gente resolveu se juntar e fazer um repertório basicamente só do Piazzolla. De quem foi a iniciativa? Porque vocês são 3 feras, né? Nós somos amigos há muitos anos e tocamos em diversas formações. Mas a iniciativa foi uma coisa quase que natural. Mas eu tinha vindo de um outro trabalho que eu tinha substituído um bandoneonista, o Daniel Binelli, junto com a Lilian Barreto, a pianista. E na hora que eu substituí, eu fui lá fazer o bandoneon. Eu falei, gente, acho que eu vou continuar fazendo isso. E aí conversei com eles dois e estamos juntos até hoje nessa trilha aí. E é muito emocionante, é uma música muito forte. A gente toca muito música brasileira, a gente gosta muito da música brasileira, mas a música do Piazzolla é especial. E como o Ricardo sempre fala, é o único argentino que é unanimidade no Brasil. Né? Sem dúvida nenhuma. Vocês podem participar, porque a gente está com o microfone de vocês. O repertório, quem escolheu? Porque eu não conheço tanto música assim, sim. E tem músicas que eu não conhecia mesmo. Essa Milonga del Ángel, que eu achei uma coisa... É uma trilogia, né? Que tem a morte, a milonga e depois a ressurreição. Na realidade, isso não. Isso já foi um processo em conjunto. A gente sempre trabalha em conjunto nesse ponto. São músicas que a gente conhecia, coisas que a gente começou a ouvir e... buscamos um repertório mais conhecido e que a gente também curtia muito de fazer. E algumas coisas, Retratos de Milton, por exemplo, uma homenagem a Milton Nascimento, que é lindo, que foi uma peça gravada no disco do Piazzolla com Jerry Mulligan. Então, a gente transcreveu os solos de sax tenor para o violoncelo. Então, ficou... Eu não posso dizer que ficou mais bonito, mas ficou lindo. Ficou quase mais bonito, né? Enfim, a gente pode dizer isso. Vocês estão lançando esse CD? Lançamos esse CD, fizemos agora alguns shows na Cidade das Artes, lá na Tijuca, no Centro de Referência. E vamos fazer agora dia 25 de novembro em Teresópolis, na ProArte de Teresópolis, que é ligada à universidade, à Unifesp. Você pertence a essa sede viajante dos Santoro que estão... não, bom, vocês rodam o Brasil inteiro? Na medida do possível, sempre. Esse mês, não com Harmonia Tango, mas a gente teve boas oportunidades de tocar esse ano e viajamos por vários lugares. Você ensina para criança também? Todos vocês têm esse lado
Todos nós. Sheila, a Sheila tem, né? Sim, professora universitária na UFRJ. Pois é, de piano. O Ricardo também trabalha na UFRJ. E eu trabalho atualmente mais com projetos sociais. Porque a gaita, ela é um instrumento muito próximo. Tem uma outra gaita, que é essa daqui. Bom, além de poder levar no bolso, né? Que é essa gaita de blues e tal, que é uma gaita menor, ela tem um apelo muito grande com as crianças. Quando você faz isso... Pronto, já conquistou todas as... Aliás, todo mundo aqui já quer tocar isso. Já, todo mundo já quer então, tocar. Então a gaita tem esse lado lúdico que é muito bacana. Então eu tenho feito vários projetos assim com comunidades e tal. Então imagina assim, 30 crianças aqui, todas assoprando, fazendo um barulho ensurdecedor. Mas é muito bacana, a resposta é muito boa. E você faz onde esse projeto social? São em vários lugares, não é um lugar fixo. Eu trabalhei durante muito tempo para a prefeitura, que agora, esse ano agora não mais, mas enfim... E projetos que quando eu vou tocar fora do Rio, eu procuro sempre fazer coisas atreladas a isso. Então, concertos, eu faço uma aula e alguém trago as pessoas para o concerto. Então, isso dá um resultado muito bacana. Ok, maravilha então. Então, vocês no final vão tocar mais um pouco? Tá, com o maior prazer. Não tem problema pedir para vocês tocarem? Não, né? não, isso é uma coisa que já estava lá tocando de novo. Nós estaremos lá ouvindo de novo, mas é que a gente tem uma ordem aqui. Claro. Vamos lá, conversar sobre o Enem, Mariane? Vamos. Você, eu estava lendo, você não está nisso há pouco tempo, não, né? Não. Você inventou você fundou a Faculdade de Educação de Campinas. Da Unicamp, exato. Não é isso? Exato. Quer dizer, você gosta desse assunto educação desde criança. Eu tive sorte de poder fazer aquilo que me dá muito prazer. Eu sou professora normalista e sempre fui professora. Fiz uma carreira com muita sorte na Unicamp, gente muito boa no meu caminho, que me deu muita oportunidade. Me aposentei e o meu ex-reitor era o ministro Paulo Renato na ocasião. Fiquei 3 dias aposentada e fui para Brasília. Tá. E aí me especializei, estudei muito avaliação. E aí foi para o FINEP direto? Fui para o Ministério da Educação e depois para o INEP. E ali, então, ajudei a criar as políticas de avaliação. Tá. Quer dizer, o Enem tem a sua... Você é Meu mãe do DNA, Enem? Sou. Você é mãe do Enem. Com muita honra. E você também é consultora do PISA. Sim, eu fui não diretora é isso? do PISA no Brasil. No Brasil. Criei também o ENSEJA, que é aquele exame para quem não tem a escolaridade completa e que esse ano volta para certificar o ensino fundamental e o ensino médio, separado do Enem. Tá. Que até o ano passado era junto. Né? Esse ano a gente separou. O Enem foi uma boa coisa na vida do ensino brasileiro? Com certeza. No início ele era mais voltado para o ensino médio. A partir de 2009 ele passa a ser o vestibular nacional. Tá. Então ele deixa de ser pouco vinculado ao ensino médio. E ele passa a ter muitas funções, né? Isso. Ele faz o boletim da escola, ele certifica o ensino médio e ele é o vestibular nacional. Ele virou um pouco baccalaureat francês, assim? Ainda não, né? Não, o BAC é muito mais ligado ao secundário da França. Tá. Ele realmente é o término do curso, Não, né? e ele realmente ele diagnostica a qualidade do ensino médio, do ensino secundário. Isso. O nosso não, o nosso é mais caracterizado, ele ficou mais caracterizado como um bom vestibular. Ah, tá. Ele vai para frente, ele não olha para trás. Isso. Vamos lá. Então, amanhã o que acontece? Dia 20 de outubro. Às 10 horas da manhã, vai estar à disposição de todos os participantes o aplicativo que vai informar a eles o local de prova. Tá. E aí, onde é que a gente tem esse... O que a gente faz, Camila? A gente baixa o aplicativo... Cada participante pode baixar o aplicativo e ele vai ter ali o endereço certinho do seu local de prova. Tá. Também há uma informação no aplicativo que se ele precisar de um comprovante de comparecimento para levar, por exemplo, ao seu local de trabalho para uma dispensa no dia seguinte, ele deverá imprimir esse comprovante e levar no dia da prova. Essa é uma modificação do Enem desse ano. Esse ano vai ter isso. Antigamente, ele tinha esse atestado lá no local de prova. Desta vez, não. Ele tem que imprimir e levar para o fiscal de prova que vai atestar.
Entendi. Hoje é dia de aplicativos, né? Porque aí também está nos aplicativos. A gente já conversa sobre isso, mas é interessante que não tem jeito, não tem volta, né? Não tem volta. E o Ricardo, inclusive, o Pedro faz um comentário numa entrevista que se diz assim, o mundo está tão visual, tão virtual, que até o teatro fica uma coisa assim, você fica até meio carente, né? Dessa relação concreta entre pessoas, como o teatro voltando a ser um pouquinho o que era antes. Eu acho que sim. Acho que o maior valor do teatro é essa questão da presença. Da presença real. A gente poder estar junto, corpo a corpo, calor com calor. Isso é uma coisa que vale muito nos tempos de hoje. É verdade. Sem dúvida. Agora, e que não se substitui, não é? Sim. Não é? Mesmo a sala de aula, a presença do professor, que é o mediador, é uma coisa importantíssima. Tecnologia não é pedagogia. A figura humana do professor, o ambiente social. Mas você tem aulas pela internet. Mas não tem importância, você precisa do mediador. Eu acho. A figura humana, a relação socioemocional, isso é importantíssimo para formar, nada substitui a presença. É isso mesmo. Sim. Bom, aí nós vamos... Bom, aí amanhã todo mundo sabe, não sei o quê, se prepara. Apesar de que as pessoas se preparam médio, né, Camila? Porque as pessoas dizem assim, dá tempo... Não tem. Aí fica perto. Aí diz, como é que eu vou? Como é que eu vou? Não sabe como vai, que hora chega. Rende bons memes, né? Os atrasados do Enem. E muita gente chega com o portão fechado. Muita gente acha que dá tempo. Muita gente acha que conhece. Quase peguei essa do portão do Enem. Eu lembro que quando eu tava correndo pra prova, parecia que tava cantando aquela música. Tan, 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 tan. E aí eu consegui, foi. Nossa, eu lembro que eu chorava. Chorava, não chora. Todo mundo chora. Aquilo é muito nervoso. A gente tem que se preparar. Tem que se preparar, né? Não tem jeito. Faz um ensaio antes. Eu não dormi. Você não dormiu? Para não correr o risco de chegar atrasado. Eu jurei, eu botei tantos despertadores. A gente dormiu na prova. Eu botei tantos despertadores, mas não sei o que aconteceu. Sinceramente, não sei. É esquisito. Esses dias importantes, a gente tem que cuidar deles também. A gente não é super-homem, então a gente tem que saber que a gente tem que se preparar para esses dias. Por mais pessoas... Descansar. Não pode ir para balada perto do exame, tem que dormir bem, uma alimentação leve. E vai lá para mostrar tudo que sabe, não é? O que pode, né? Vamos lá. Aí temos aí já as provas, dia 5 de novembro que começa. Dia 5 de novembro, língua portuguesa, ciências humanas e a redação. Tá. E no dia 12, uma semana depois... Ciências da natureza e matemática. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, mas a gente vai continuar falando do Enem mais um pouquinho, tá bom? Sem Censura, volta já. Estamos de volta com Sem Censura e eu vou chamar direto... Vamos a Brasília? Vamos. Então, Karina, como vai você? O que você vai nos trazer de novidades da web hoje? Eu tô ótima, Vera, muita coisa rolando na internet, mas hoje eu começo falando de algo que o mundo inteiro tá comentando, que é o Dia Internacional do Câncer de Mama. Bom, na internet aí muitos posts chamando a atenção para essa questão da prevenção e no Twitter, sem dúvida, um dos assuntos mais comentados. Bom, o câncer de mama, que é o tipo mais comum entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma, que corresponde aí por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. É muita coisa. E vale ressaltar sempre que no mês de outubro acontece um movimento conhecido como Outubro Rosa, que é o nome que remete aí à cor do laço, que representa a luta contra esse tipo de câncer. Ou seja, uma causa importante de conscientização. Bom, e mudando de assunto, tem um vídeo rodando aí na internet e que está fazendo muito sucesso. Olha só que bacana, 2 garis do estado do Pará, o Kennedy Danilo e o Romildo Souza, fizeram um tutorial mostrando o jeito certo para descartar o vidro. Pois é, eles sugerem que os vidros sejam colocados dentro de uma garrafa PET, cortada ao meio e depois sim juntada novamente e pronta para o descarte correto. Muita gente comentando na internet, o vídeo viralizou e já tem quase aí 380 mil visualizações. Algo simples, né, que não custa nada para a gente fazer, mas que pode evitar muitos acidentes de trabalho com esses importantes
profissionais da limpeza, né? Afinal de contas, sem os garis é difícil a gente manter a ordem aí no caos da cidade. Hein, Camila, é importante valorizar e chamar atenção para essa profissão de grande importância nas cidades todas do Brasil, né? Com certeza. E agora eu aprendi como descartar corretamente o vidro, que até então, confesso que descartava errado, mas agora não vou descartar mais. Vou botar bonitinho como eles ensinaram. Maravilha. Pode pôr também pote de sorvete não usado. Verdade. Eu faço isso. Qualquer coisa, como eles dizem, que feche, né? Sim. Maravilha. Karina, adoramos, hein? Pois é, bacana, né? Existem outras formas também, mas o importante é tomar cuidado para esse pessoal que está lá na ponta não se machucar, que é o mais importante. Gente, boa semana para vocês, bom final de semana, terça eu tô de volta. Beleza, até terça. Vamos lá, Camilinha, temos perguntas e comentários? Temos. A Anaí Oliveira, ela disse, começaram sem censura, com esta maravilha não tem preço, música boa. Obrigado. Tem um comentário aqui do Paulo Santoro dizendo que o Herminotango é muito bom. O CD é maravilhoso, mas seria melhor se eu, Paulo, estivesse tocando. Estou inteiramente de acordo. Mas aí vamos tirar o trio e vamos pôr um quarteto tango. Porque eles são tão iguais, né? Tocam o mesmo instrumento, então pode trocar um pelo outro, não tem problema. Pra não ficar doente. Tá. E a Vivi, ela pergunta se, para além do aplicativo, como saber as informações da prova? Acerca do quê? Saber as informações de onde fazer, se tem algum site ou se é só no aplicativo? Não, no aplicativo ela vai saber o endereço onde ela vai fazer a prova. Qualquer outra informação nós temos no site. Né? Os 2 dias de prova, quais são as referências. Mas uma pergunta, se ela não tiver como baixar o aplicativo, ela não pode entrar no site do INEP. Ah, sim. Tá? E o site, então, é o site do Ministério da Educação ou não, o site do Enem? Do INEP, do Enem, tem um sítio certinho. Ou ela pode ligar no 0800 61 61 61 e buscar as informações que ela quer. Ah, tá. Porque 0800 saber as 61 informações 61 da prova é muito genérico. Por exemplo, se ela quiser saber o tema da redação, ninguém vai responder. Mas, vamos falar sobre isso. Esse tema da redação à prova é o grande pânico e pavor, certo? Isso. Eu estava lendo alguns temas e eu realmente achei muito difícil, porque eu sou uma pessoa relativamente bem informada, que leio jornal todo dia há pelo menos, 50 anos. Eu teria dificuldade se me dessem aleatoriamente, assim, escolha questões ambientais, por exemplo, desastre de Mariana. Gente, não é assim, eu não consigo. Entendeu? Como é que a pessoa se prepara, ministra? Olha, quando nós definimos o construto do Enem, o então ministro Paulo Renato, quando eu falei para ele, vamos botar uma redação e uma questão, e um grupo de questões objetivas de múltipla escolha. Ele falou, redação não. A formação dele, ele era economista, não é? Então ele achava que o que mede mesmo era a questão objetiva, você conseguia ser justo, fazer comparações. Claro que não, ainda bem. Aí nós levamos um exército de professores de língua portuguesa e quando definimos os critérios de correção, ele viu a objetividade ali. Os critérios são os mesmos e a gente tem aprimorado cada vez mais. Quando a gente publiciza esses critérios e define a estrutura, que é um texto dissertativo argumentativo, isso faz um bem muito grande para as escolas e para os professores de língua portuguesa. Nós sabemos a importância da comunicação humana, da norma culta da língua, como isso é importante para tudo, para o mundo. Afinal de contas, a cultura letrada é a cultura dominante da nossa vida, não é? Agora, o tema é isso que você falou, ele está no jornal, ele está na rua, ele está na cultura escolar, ele está na nossa conversação. É a vida que nos traz. Então, a cada ano que nós escolhemos o tema, nós procuramos privilegiar a cultura dominante. Então, não há... Eu li uma coisa muito interessante, que na cartilha desse ano foi introduzido, aparece no Contas. Isso. Foram introduzidos exemplos, porque veja bem, é oportuno, inclusive, que eu esclareça, que não mudou o critério de correção da redação, muito pelo contrário, eles são os mesmos, eles foram apenas mais refinados para ficar mais claro ainda quais são esses critérios. E nessa oportunidade nós usamos como exemplo, porque os autores desses textos assim permitiram, exemplos de redação nota 10.
Então, nós publicamos essas redações, inclusive com a nota dos 2 corretores, para os participantes desse ano poderem entender como é que se preenche um critério nota 10. Olha só, deixa eu dar uns números que eu adoro esses exemplos. Olha só, gente, são 6.731.203 inscritos no Enem. Em 2015, 104 apenas tiveram a nota máxima em redação, apenas. Em 2016, piorou, eles ficaram mais rígidos, apenas 77 conseguiram a nota máxima. Ou Nós seja, não ficamos tirar... mais rígidos. Mudou a população do exame. Então, tá bom, ok. Enfim, estudem muito, porque essa redação é difícil pra caramba. Vocês se saíram bem? Meus 2 enemzistas, você também, né? Você fez o Enem? Eu fiz o primeiro ano do Enem também. Foi difícil a redação. Não é? Mas tem todo um treino também, né? Mas escrever, a gente aprende lendo. Isso. Não é? A gente aprende conversando. Isso. A gente aprende discutindo ideias, organizando discurso, construindo argumentos, lendo jornal. É na vida cotidiana. Parece que a única coisa que evita o Alzheimer não é fazer palavras cruzadas, não é nada disso. É você ficar construindo teoricamente qualquer coisa. Ou seja, a música, o teatro, não sei o quê. Ou seja, a construção teórica, ou seja, você formular pensamento é o que evita o Alzheimer. É isso? Isso. E a matemática ajuda muito, porque a matemática tem as categorias lógicas que nos ajudam a organizar o pensamento. Isso. É isso que a gente organiza. É isso que é difícil. Por isso que a matemática e a língua portuguesa são sempre privilegiadas nas avaliações que nós fazemos. E tem que ser. O SAEB, a Prova Brasil, sempre a gente tem um foco muito importante na matemática e na língua portuguesa, porque elas organizam o nosso pensamento e são fundamentais. O Ziraldo sempre diz, criança tem que aprender a ler, a escrever e a contar. Isso. Não é? Bom, foi ótimo. Vamos agora falar da mobilidade urbana necessária, porque nós chegamos e já está pronto. Isso mesmo. Pode ser um tema da redação, inclusive. Podia ser o tema da redação, né? Belíssimo tema, viu? Então, faltaram as manifestações, né, de 2013, enfim, a questão da tarifa. Vamos começar com a Casa Fluminense? Porque a Casa Fluminense, ela tem um certo... Ela desde 2013, é isso? Desde 2013. Quer dizer, quem são vocês? Rapidamente, para a gente poder falar logo depois. A Casa Fluminense é uma reunião de atores que estão espalhados na região metropolitana do Rio, pautando políticas públicas para essa região. Não atores de teatro? Não atores de teatro, alguns. Temos muita gente do segmento da cultura. Mas são pesquisadores, ativistas que estão espalhados nesse território metropolitano. Então, para além dessa cidade que é conhecida, cidade maravilhosa, cidade olímpica, a gente quer propor uma nova visão de cidade, uma visão mais ampla que contempla essas pessoas. A mobilidade é um tema que agrega muito, promove encontros, promove esses deslocamentos que transpassam as fronteiras dos municípios, então é importante pensar nessa escala. Então, a gente constrói a casa justamente para trazer esses atores. Então, é uma ONG que pensa em reunir outras ONGs, outros atores sociais. Quantos atores sociais estão? Então, a gente montou um mapa da participação cidadã. Nesse mapa tem 200 organizações, mas a gente, com esses quase 5 anos de estrada, a gente tem crescido esse número. Então, de 200, a gente amplia essa rede para ter mais perfis, para ter mais propostas, sobretudo. Então, a gente monta uma agenda, que a gente chama de Agenda Rio 2017, para propor políticas públicas que pensam em desenvolvimento sustentável, que pensam a redução de desigualdades nessa escala metropolitana, que é muito importante para a gente resolver esses desafios que a gente tem no cotidiano, e pensa no aprofundamento da democracia, quer dizer, como é que a gente constrói instrumentos, participação presencial, participação online, para promover essa cidadania e para conseguir essa redução de desigualdades, esse desenvolvimento Vitor, mais sustentável dessa metrópole. Você é economista de formação. Eu sou economista, como Paulo Renato, mas então a gente toca uma ONG, enfim, com diversas ONGs. Eu expliquei o caso e não expliquei o Fluminense, que é justamente para tentar tratar o Estado todo. O Fluminense é coisa de Niterói, não é?
Então, não é, Niterói não? foi a capital do estado, né? Antes da eu sei, fusão. mas onde é que ela está? Ela está em Niterói? A casa fica na Glória, mas a gente tem muito trabalho virtual na internet e a gente se vale dos trabalhos dos outros atores das organizações que são parceiras nossas, né? E a gente promove 2 encontros por ano, que chama Fórum Rio. O Fórum Rio vai ser no dia 25 de novembro também. Junto com o show dele. Então, pertinho ali da rodoviária, então acho que as pessoas podem fazer os dois. Olha só, Vitor, eu comecei a ficar muito interessada nessa pauta de hoje com você, pelos dados que você deu a respeito do tempo que se perde no transporte. Pois é. Então, dá aí pra gente... O economista gosta de alguns números também. A gente tem o maior tempo de deslocamento casa-trabalho de uma região metropolitana no Brasil. O Rio é um dos campeão piores brasileiro. do mundo. Assim, a gente supera São Paulo. A gente superou São Paulo ali com os dados de 2009. A partir de 2009 a gente já começa a superar o tempo de São Paulo, que parece surpreendente assim, para a gente. Mas é isso, a gente tem uma região metropolitana muito extensa. Mais um dado, todo dia 2 milhões de pessoas entram na cidade, no município, né, na capital, município do Rio, para trabalhar, para ter lazer, para ir ao teatro, enfim, para estudar. E aí, esse tempo é condicionado muito a isso, essa concentração das oportunidades num espaço restrito desse território. Então, assim, nenhum sistema de transporte daria conta de um fluxo que vai todo mundo para um mesmo lugar. Então, imagina, 2 milhões de pessoas é o mesmo contingente do Réveillon. Então, a gente brinca lá na Casa Fluminense que tem um Réveillon todo dia acontecendo nessa cidade, com os moradores dos 21 municípios que compõem a região metropolitana. E esse pessoal, em média, gasta quanto? Então, tem uma média de 1h30, né? Mas é uma média. Então, tem gente que gasta muito mais, tem gente que gasta menos. Às vezes, quem gasta menos está na informalidade, no mercado de trabalho. Quem gasta mais tem o município de Japeri, que é o maior tempo de deslocamento casa-trabalho, que usam os trens, os ramais de trem. Todo dia, então 1h30 por dia, por trecho, né? 3 horas por dia. Então, se a gente fizer uma continha aí de economista, no final do ano a gente passa um mês. Um mês da nossa vida a gente gasta com esse deslocamento. O carioca gasta um mês em vez de trabalhar, por isso São Paulo está ficando mais rico. Porque a gente fica andando para lá e para cá. Na verdade, é isso. Mas aí você juntou isso com uma outra ideia, que é, então... A ideia do aplicativo, que é um convite do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para eu estar aqui falando. Eles ficam em São Paulo, já lançaram o aplicativo lá. A gente lançou junto com eles, em parceria, por isso que eu falo sempre dessa promoção de parcerias, de encontro que a gente promove lá na casa. A gente lançou no mês passado, então teve o Dia Mundial Sem Carro, dia 22 de outubro. A Karina falou dessas datas, né, dessas efemérides, essas datas comemorativas, Outubro Rosa, como ela falou. Mês passado foi o mês da mobilidade. Então, a partir desse Dia Mundial Sem Carro, se construiu toda uma agenda para debater, para discutir mobilidade urbana. Então, foi o mês da mobilidade, a gente lança um aplicativo. O IDEC pensou ali em promover uma espécie de um avaliador do transporte público. Então, assim como o Uber tem uma avaliação que você dá estrela, 5 estrelas, para o motorista, da mesma forma, quem é usuário do transporte público, né? E nos trens, por exemplo, eu estou com a camisa vestindo dos trens, são 600 mil, em média, usuários por dia, para que eles possam avaliar, então, como é que foi o serviço, né? Um serviço público, operado por concessionárias. Qual é o nome do aplicativo? Move Cidades. Move Cidade. MOVECIDADE. Cidade.org.br. Você consegue acessar para download para todas as plataformas. E aí já pode começar usando, então, todos os modais de transporte, desde a bicicleta compartilhada também, eles colocaram no aplicativo. Então, usou, já avalia isso para a gente da casa, assim, nesse dia 25 a gente vai trazer um pouco dos resultados, né? A gente está lançando em parceria agora, e no dia 25 de novembro, lá no Galpão da Ação da Cidadania, a gente trabalha o que já saiu de resultado. Em São Paulo está dando certo? Eles lançaram praticamente juntos, ainda também vão fazer um evento para apresentar, mas já tiveram uma série de downloads
em São Paulo, tanto no Rio como em São Paulo, e BH. BH também já está lançado. As pessoas se interessam em dar opinião? Se interessam, né? Essa coisa, acho que ficou um pouco nessas tecnologias sociais agora, você promover, fazer avaliações. Isso para a gente também é importante, para a gente conseguir mais dados como esses que a gente sempre trabalha lá na casa, indicadores, enfim. Você constrói bases de dados ali sem nem mesmo perceber, ou se não tem muito custo, né? Então, você promove uma avaliação, a gente gera uma nota para os modais. Então, para cada meio de transporte, os ônibus, o VLT, as barcas, os trens, a gente estabelece, com essa avaliação do usuário, estabelece uma nota. Porque a tendência vai ser, porque sempre atrás dos ônibus tem, dê sua opinião, como está o serviço. Isso. É uma coisa que o IDEC também reforça. Também se valer dos instrumentos das ouvidorias, das empresas, também alimentar aquele. A gente pensa numa plataforma bem fácil, bem útil ali para o usuário, mas não deixa de promover, de fortalecer as ouvidorias das concessionárias. E essas empresas e as prefeituras vão ter interesse nesses resultados, ou por enquanto ainda é uma coisa que... Não, certamente. Até porque é para você promover o transporte público, claro, né? Claro. O Dia Mundial Sem Carro, muitas das justificativas do usuário do carro, sobretudo nesse uso do cotidiano, do dia a dia, do casa-trabalho, é o serviço público não ser um bom serviço, não ter conforto, não ter segurança, pontualidade. Então, para quem vai fazer a prova do Enem, precisa planejar muito bem, né? Claro. O uso do transporte público sábado, no dia. Né? O Enem não é sábado? Sábado domingo. Tem um horário. É domingo, quer dizer, pior, porque tem menos transporte, são 2 domingos. Então, o aplicativo está pensando em avaliar todos esses quesitos. E aí a gente trabalha um pouco da visualização desse dado para trazer a discussão para as empresas, governos, enfim. E sociedade civil como um todo, né? Promovendo essa cultura, eu me lembro um pouco que uma de vez eu monitoramento. estava em Paris e o ônibus passou, e aí tinha um francês do meu lado que disse assim, droga. E aí ele pegou e disse, o próximo passa daqui a 3 minutos e 40 segundos. E ele passou. Eu disse, caramba, eu queria muito isso. Esse tipo de futuro a gente pode pensar, não, com esse nosso eu quero acreditar que sim, né? Assim, a previsibilidade, né, do seu dia. Então, para a gente não perder tanto tempo da nossa vida, isso é qualidade de vida, né? Isso é bem-estar. A gente precisa... Exatamente, a eficiência do modelo, do sistema também de transporte. As barcas têm uma operação que um pouco mais previsível, que né? Tem previsibilidade verificável, né? E a gente tem uma lei, por exemplo, do painel eletrônico, de instalar todas as estações de trem, instalar painéis eletrônicos para que a gente possa se dar conta desses horários. Ela ainda não está sendo muito efetiva, a gente precisa melhorar muito a estrutura, o sistema. Quer dizer, a ideia é a gente gritar todo mundo junto através desse aplicativo para ver se a coisa avança. Isso. É bem isso. Tá bom. Obrigado. Bom, a TV Brasil vai fazer 4 programas especiais sobre o Enem. Vai ser no dia 1º, vai ser no dia 8 de novembro, às 9h30 da noite. Vai ser um Esquenta Enem, que vai ser antes das provas. E vai ter nos dias das provas, dia 5 e dia 12 de novembro, às 8 da noite, se não me engano, um programa com a correção das questões da prova, tá? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. E voltamos com o Sem Censura. Vamos perguntar para a Camila se temos perguntas, comentários, então. Tem um comentário aqui muito interessante do Ricardo de Oliveira. Ele diz... Com essa geração atual, a tendência é que as notas máximas reduzam cada vez mais, porque mal conseguem escrever direito na internet, imaginem na redação. Na verdade, a linguagem da internet é outra, não é? Realmente, você come alguns dígrafos, você come vírgulas, acentos, e isso, de fato, é um confronto direto com a norma culta. Eu acho que atrapalha um pouco. Não é? Tem atrapalhado um pouco. Mas olha só, quando eu era estudante e que eu copiava literalmente tudo que a professora dizia, porque era obrigatório, ela espirrava... É verdade, a gente copiava. Eu me lembro de eu desabridamente quando você era VC, totalmente era total pen, aquela rapidez tinha...
pouco a internet faz isso. É simples. A internet é faz muito mais do que isso. Acho que é o hábito, como a gente escreve muito mais na internet do que na redação. Quando você vai ver, você está escrevendo igual. É mesmo. As pessoas, assim, vocês encontram nas correções muito... Não. Ninguém capricha. Há um preparo bem cuidadoso para a redação, ainda que seja um pouco artificial, mas eu acho que essa pessoa que nos disse, de fato, eu acho que há um empecilho, sim. E essa linguagem truncada da internet, ela tem crescido muito. Essa é a linguagem que os jovens trocam entre si. Essa é a linguagem. Acho que todos nós trocamos, não? Na internet. Eu acho que sim. A linguagem falada também. Acaba. A linguagem falada também tem seus vícios, né? Mas também, a escrita na internet, ela tem sido bastante truncada. Tá. Tem um outro comentário aqui da Nazaré Carvalho. Ela disse que a netinha dela de 8 anos estuda gaita. Ela amou. Legal. As crianças adoram, é muito bacana. É muito... Tem esse lado lúdico do instrumento, é muito bacana. Vamos lá conversar com o Pedro Kozovski? Pedro, você prefere que a gente comece a conversar e passe depois o vídeo ou o contrário? Como for melhor. Então que você tá. acha? Não, eu acho que pode ser legal passar o vídeo. Tá bom, tá ótimo. Mas antes a gente diz aí o serviço. Que peça que é? A peça chama Tripas, é uma peça com meu pai, Ricardo Kozovski. Você é Eu dirigi e escrevi Pedro Kozovski. E está no Espaço Sesc, ali na Domingos Ferreira, sexta e sábado às 19 horas e domingo às 6. Tá. E nós vamos ficar lá mais 2 semanas e depois voltamos em janeiro, no Teatro Poeirinha. E fazemos mais uma temporada. Vocês vão ter um intervalo Tem um intervalo de final do ano, a gente vai viajar para Campinas em novembro. Opa. E aí dezembro para... Lá inclusive, lá pro Lume, da Unicamp. Ai, porque o pai dele faz o doutorado ali na Unicamp, não é isso? Esse projeto, na verdade, além da peça e toda essa, enfim, a relação tripas, né, visceral, né, assim, íntima, entre eu e meu pai, enfim, a peça é vinculada a esse pós-doc. Meu pai é professor da Unirio, de artes cênicas. E aí ele fez um pós-doc lá com o pessoal lá da Unicamp, com o Lume, que é um importante grupo de teatro, uma referência. Sobretudo nessa relação, né, entre a universidade e o teatro, assim, é uma referência mesmo. E nós fizemos lá uma residência, passamos lá alguns dias no processo de criação. E aí, em novembro, voltamos lá para apresentar, enfim, mostrar o trabalho acabado. Assim. Maravilha. Então vamos ver o vídeo. Vamos. Vou lá te ver. Por favor. Quem fala numa ponte para o futuro é charlatão. Só consigo ter alguma certeza no passado. Essa frase que você falou aí, só faço projetos para o passado, nunca fez tanto sentido para mim. Papai, puxa um fio, e outro, e mais outro, chegando ao ponto onde tudo quase acaba. Acaba! Eu vi o espetáculo quando foi sábado passado. Eu acho maravilhoso, Pedro. Obrigado, maravilhoso. obrigado. Acho uma das melhores coisas que eu já vi nesse ano. Obrigado. Não é muito critério, porque eu também não sou assim tão bacana, mas... Não, mas acho que é uma boa Ele é maravilhoso. Então, eu queria que você contasse a história da peça. Sim. Por que você e seu pai se meteram nessa coisa? Não, tem uma coisa assim, eu cresci no teatro, tive esse privilégio. Você é filho da Cacá. Filho da Cacá, meu pai, Ricardo, Tablado, Maria Clara Machado. Família inteira é meio família de teatro, família de circo, né? Coisa meio mambembe, assim, né? Mas eu tive essa sorte, né? E acabei enveredando por aí também, né? Mas já tinha trabalhado com meu pai em outras oportunidades, num trabalho que eu desenvolvo com aquela companhia, que é a minha companhia, junto com o Marco André Nunes, que é o diretor. E nós fizemos uma peça chamada Cara de Cavalo, que em 2012, com ele. E aí o que aconteceu foi o seguinte, em 2014 para 2015, meu pai teve um sério problema de uma diverticulite, assim, teve realmente um abscesso, e o intestino dele explodiu.
E aí foi internado às pressas e foi aquela situação entre a vida e a morte. Teve um quadro de infecção generalizada, aquelas coisas bem punks, assim. Quanto tempo ele ficou no hospital? Ele ficou muito tempo, porque ele teve 3 intervenções cirúrgicas, porque teve essa primeira diverticulite, essa primeira crise, aí ficou um tempo tomando antibiótico, não podia ainda fazer a cirurgia, porque tinha que esperar baixar, né, a infecção. Aí foi liberado e aí teve uma mais forte ainda, logo um mês depois. Então ele ficou 9 meses, mais ou menos, entre idas e vindas, quase um ano, na verdade, assim. Foi bem desgastante. Entre a vida e a morte. Ficou entre a vida e a morte, assim. Acho que foi a primeira vez que tem aquela inversão, né? Um pouco entre pai e filho, né? Foi a primeira vez. Filho, pra mim foi. E eu tô com um filho pequeno, meu filho tá com 5, na época tava com 2. Então eu tinha acabado de ser pai também, aí pela primeira vez experimentei um pouco aquela inversão, assim, de você ficar cuidando do seu pai, né? E aí foi muito intenso, assim, foi meio da ordem das tripas, assim, visceral, né? E aí eu achei que, conversando com ele, achei que a gente deveria fazer alguma coisa disso, assim, independente do destino, independente do que acontecesse com ele ali naquela situação do hospital. Eu achei que a gente deveria, não sei, tentar traduzir esse sofrimento em alguma beleza. Em teatro. Em teatro. Em teatro. Que porque é a gente tem essa vocês ligação. dois, Achei que isso seria algo curativo também. E eu acho que, pelo que viveu junto, aí se mostrou bem positiva essa experiência. A gente fez também uma viagem, que meu pai, ele estudou num colégio judaico, super ortodoxo, Barilã, em Copacabana, e ele nunca tinha ido para Israel também. Aí eu achei que a gente poderia... ele nunca tinha ido, ele fala hebraico, foi alfabetizado, enfim, e nunca tinha ido. Eu falei, a gente podia ir para Israel, dar uma volta, eu também nunca tinha ido. E aí, a partir dessa viagem, a gente tentar levantar umas ideias possíveis para uma peça, para um trabalho junto. E aí ele conseguiu associar esse projeto ao pós-doc dele, né, na Unirio. E aí, enfim, a gente foi juntando as coisas e aí vocês foram, e aí vocês ficaram presos na fronteira. Ficamos. Foi a primeira vez, louco, foi a primeira vez que acho que eu fiquei com meu pai. Assim, acho que é raro, né, essa oportunidade. Não sei, eu nunca... Eu achei isso incrível. Eu nunca tinha ficado. Você diz isso, a primeira vez que eu viajei sozinho com meu pai. Porque sempre tem ele com quase 60 e você com 30 e pouco. 33, porque sempre tem ali, né, essa situação familiar, né, assim, minha mãe ou a esposa dele, a Gi, que é minha madrasta, enfim, ou minha irmã Luísa, sempre tem ali alguém entre, né, e ficar só eu e meu pai, nunca tinha vivido isso, foi uma experiência transformadora. Entender, assim, me interessa muito pensar, eu acho que com Tripas foi esse exercício, esse lugar da paternidade, sabe? Eu acho que é um desafio a gente poder pensar a paternidade fora desses critérios tão, assim, duros, assim, da coisa do patriarca, do provedor, sabe? Do reprodutor, daquela coisa, né, do centro da família, né? Eu acho que a gente tem que tentar um exercício poético, talvez imaginar e tentar fabular essas possibilidades de um outro jeito de poder ser pai nesse mundo que está aí em E vocês aí pegaram, sabe? E puseram, um quadrado que tem um monte de espuma, é bonito aquilo, que foi a tia. Foi minha Lídia tia, que fez. Eu chamei a família inteira, a Marina. Minha prima fez o design, gráfico. É muito bonito aqui. Resolvi chamar todo mundo. Agora, só tem 30 pessoas na plateia? São 30 pessoas, né? Nessa... São 7, 14... São 28, São 28, né? 7, 7, 7. Porque 7 vezes 4. Eu fiquei imaginando uma fábula, né? Eu fiquei com um problema que é o seguinte, eu acho que sempre quando o hospital é retratado no teatro, não funciona. Raras exceções, raríssimas. Quando tem, aí você vê que tem uma infinidade de séries, né, sobre o hospital, mas quando joga no teatro tem alguma coisa estranha, porque o teatro tem uma coisa da presença, dessa coisa mais de um frescor, que é justamente talvez o oposto da situação, geralmente, que você está vivendo no hospital, que é aquela coisa muito, né, assim, ascética e muito normativa. Perto da morte, né? E o teatro tem uma coisa muito viva. Muito viva. Aí a gente começou a fabular, não vai ter hospital em cena, o hospital vai ficar ali fora. Vamos botar uma coisa aqui, que é um homem preso numa fronteira. E aí a gente teve uma experiência lá em Israel, que a gente atravessou a pé
a única fronteira aberta atualmente do Estado de Israel, que é com a Jordânia. E foi uma experiência bem louca atravessar uma fronteira a pé. Ainda mais naquele contexto do Oriente Médio, que é tenso. Não só vocês inventarem, dois judeus resolveram enfrentar a fronteira a pé da Jordânia. Realmente, Aí tinha que dar essa tenso, peça. foi meio tenso, porque a gente foi meio... ficou parado, assim, ficou um tempo lá, acreditarem, né? Primeiro achavam que a gente era um casal gay. Achavam... Sabe-se lá por que esses dois meninos estão homens que fazendo ficavam aqui? ali Dois juntos, homens e aí, juntos na o tempo Jordânia inteiro? não pode, Não né? pode. Então, assim, o primeiro ponto foi isso. Foi confundir eu e meu pai com um casal aqui. Não teria nenhum problema, mas realmente foi curioso pra gente ser olhado desse modo, assim. Olha só, eu acho peça de vocês, eu recomendo. Vai ser complicado, porque é difícil. 30 lugares tá assim, já tudo vendido. Não tem, é impossível ir. Eu quero rever a peça, vou tentar ficar na cochicha. E ela é surpreendente em vários níveis, né, Pedro? Sim. E vale muito a pena. A gente vai ter essa oportunidade. Que a peça volta em janeiro, lá no Poeirinha. Tá, eu recomendo. E vai vivamente. ter, provavelmente, para mais pessoas, né? Assim. Ah, tomara. Claro. Tomara. Maravilha. Claro. Você não quer acabar o programa? Vamos, então. Subindo ao palco novamente com esse... Os brilhantes colegas. Lá em Campinas tem. Nós vamos Sheila fazer dia 22. Deixa eu agradecer a presença do Pedro, da Marinês, do Vitor, do Zé, da Sheila e do Ricardo, de vocês que assistiram o programa em casa. A gente vai agora para o Facebook e a gente volta amanhã às 5. Vamos lá. O que vai ser agora? Com muita liberdade, libertando. Isso, yes. Gente, realmente é um escândalo de tão bom. É extraordinário. Obrigado. Todo mundo acha, não é? Como eu digo, né? A unanimidade brasileira é o Piazzolla. Não existe outro argentino mais amado pelos brasileiros. Não, e o que é que vocês se entendem. Já são alguns anos juntos. Já há alguns anos. Mas tocando Piazzolla? Piazzolla já nos últimos 5 anos, né? 4,5, 5 anos. É um repertório que está muito já sedimentado e tal. Porque o Piazzolla ele fez uma grande revolução sozinho, né?
A música dele é muito forte, muito enérgica e muito emotiva, então é tudo de bom. Ela tem essa coisa emotiva, no melhor sentido do termo, porque ao mesmo tempo é totalmente controlada e vocês que são músicos concertistas, fica melhor ainda, porque não tem nada derramado, ele é todo denso, então, não é não? É exatamente o que a sua peça tem, eles têm. Eu ia falar isso, que é visceral, coisa, né? É visceral e é totalmente sob controle, porque é assim que as coisas têm que ser. Tem linguagem, né? Sim, claro. Isso é importante, É importante para conter isso. A coisa da ficção, a coisa você precisa ter isso. A beleza só passa assim. Né? Com esse trabalho. Não, nós agora estamos só no Facebook. Mas eu posso fazer uma declaração? Com o maior prazer, Eu estou Marinês. encantada de conhecer gente tão maravilhosa. Não é? Todos. E quando eu vi a programação, eu falei, o que vai virar isso? Tantos assuntos diferentes. Vai virar uma loucura isso, mas estou encantada. Não é impressionante? Sinceramente, É aquele negócio que eu falei. Gente tão maravilhosa. Adorei. E acho que a música deu uma liga também. A música deu trouxe muito legal, muito bacana. Não, ficou uma coisa impressionante. Deu gente boa, adorei saber de vocês. Eu retiro aquilo que eu disse, que daí um programa para cada um, melhor mesmo os 4 juntos. O programa que tinha que ser maior. Quem tem acesso a Spotify, Deezer, essas coisas, isso já está lá. Com certeza. Olha só, eu queria dar muito... Gente, porque a peça... Eu queria que vocês fossem. Vou lá, gente. Eu acho que vocês têm que ir. Depois que vocês tocarem. Ótimo. Já vou ver onde é que vai ser. Vai ser no Unicamp? Vai ser lá no espaço do Luna. Não, vai ser o lugar. Eu sou de Campinas. Você é de Campinas. Você dia vai. 22 é um dia que eu posso ir. Ótimo. Jornada é dia 26, né? É outra jornada. Agora você precisa pôr todo esse pessoal aqui na plateia. Claro. Não sei como é que você vai fazer, porque não tem lugar. Só acho que é possível. Tá? Eu queria muito que vocês... Tem muito a ver. Vocês leram o Globo hoje, o Gente Boa? Lemos. Você leu aquela notinha que saiu da pessoa que foi ver uma peça no Teatro Cândido Mendes? Não li. A coluna Gente Boa de hoje. Eu estava ali no camarim, no intervalo, lendo. E aí, diz o quê? Só tinha um ingresso vendido para a peça. Que tristeza. Nossa, que deprê. E aí foi comprado com mega desconto no Peixe Urbano, ainda por cima. Fazer teatro é muito difícil. Olha, tem uma questão do teatro que é o seguinte, que eu sempre penso... O Pedro é premiadíssimo, ele enche todos os teatros. Tem comentário aqui pra ele. Tem a questão do deslocamento, sabe? Acho que uma pessoa que sai no Rio de Janeiro, que a gente está vivendo hoje, que tá barra pesada, para ir para uma peça, se desloca na cidade, eu acho já uma vitória, você está entendendo? Os horários também. Os horários, tarde. Mas estão mudando os horários. Os horários estão indo para mais teatro, viu? Campinas lota, tudo quanto é sessão, tudo quanto é teatro. Campinas, São Paulo, acho que tem também uma cultura mais divulgada. Mas agora ali no camarim, lendo isso ali. Mas não é o caso das peças dele. Não, imagina, aí tá lutando aí. Tem um comentário aqui da Manuela Lierena. Ela diz, pra mim, Pedro é o autor mais ousado e contemporâneo do Teatro Rio de Janeiro. É minha esposa. Suspeitei. O Paulo liga, a Manuela liga. Olha só, não pode, isso não vale. É o dramaturgo mais lindo que eu conheço. Vale. Muito gato. Muito legal. Tem uma pergunta aqui sobre o Enem, do Júlio César. Não conhece, né? Não. Tá. Só tenho mulheres, filhas e netas, só mulheres. Tá. A pergunta dele é, por que quem terminou o ensino médio em escola particular não pode fazer o Enem e concorrer às vagas do ProUni? Pode. Pode, né? Lógico que então, pode. Ele se informou errado. Imagina, hipótese alguma, pode sim. Que ele disse que ele terminou o supletivo e estudou apenas 1 ano em escola particular para terminar os estudos. E trabalhava para pagar o supletivo. E aí ele achou que ele não podia fazer. Pode fazer com a maior tranquilidade, pode fazer sim. Vocês têm um site? Temos um site, casafluminense.org.br. Tá, é fácil. Tem uma pergunta aqui da Natália. Ela pergunta se o aplicativo de vocês vai punir as empresas assim como o Uber faz. A ideia de trabalhar os resultados é expor mesmo as avaliações, as notas e buscar um diálogo também com os concessionários, como é que a gente pode melhorar o serviço. Mas a proposta ali é que o cidadão também se pense como numa cultura de monitoramento, que é o que a gente tenta promover lá. Monitoramento é avaliação, nesse caso, mas
e formulação também de propostas, porque aí a gente sabe muito bem as mazelas, os desafios que a gente tem no dia a dia, mas a gente não se preocupa muito com a construção de soluções, né, de propostas. Então, assim, essa base de dados que vai ser gerada a partir do aplicativo, ela vai servir para inúmeras políticas públicas, né? Então, a gente pode direcionar melhor a partir do momento que a gente tem indicadores. A gente que está, a gente quando mora numa cidade, a gente não avalia certas coisas. Isso que você falou é importante, ou seja, que para o centro do Rio, todos os serviços são oferecidos, ou seja, todo mundo é obrigado a vir para cá. Qual é a solução para quem, se existe a curto prazo, você que gasta 1h30, o que se faz? Deve-se procurar trabalho perto de onde se mora? O que vocês veem como uma alternativa a esse sufoco de passar 1h30? Eu acho que está bem na chave da descentralização das oportunidades mesmo. A gente tem uma cidade metropolitana que o Rio foi capital do país por muito tempo. Então, isso fez com que as oportunidades de trabalho, a gente conversava aqui, as instituições de ensino, as opções de lazer, os equipamentos culturais também estão muito concentrados numa faixa específica da cidade, né? No centro, Zona Sul. E a Barra como esse novo caminho de expansão, né, que recebeu uma série de investimentos. Então, essa história de investimentos na cidade produz essa desigualdade toda. Então, a necessidade de se deslocar parte muito daí. Mas a gente tem a sensação que há uma preocupação com políticas públicas de justamente aumentar os equipamentos em zonas mais periféricas. Isso tem se verificado ou isso é invenção, isso é um discurso político? Eu acho que está mais na narrativa do que na prática. É mais ficção do que... A gente tenta... A gente falava da Unicamp, por isso que eu vejo muitas ligações aqui. A Unicamp tem um pouco mais dessa perspectiva regional, né? Trabalhada nas dissertações, nas teses que saem de lá. E como o Rio de Janeiro também tinha essa opção, as universidades daqui, e acho que isso pode vir... Esse debate pode vir no Enem também, pode vir nos pré-vestibulares, que é um novo nicho que a gente tem trabalhado lá na casa, de como é que a gente supera um pouco isso e como é que a gente nas universidades pensa essa centralização, pensa como cidadão metropolitano, pensa nessa escala mais ampliada, né, de cidade. E a gente pensou muito Rio... nacional, enfim, pensa muito em questões nacionais, discute pouco as questões locais e regionais. Eu acho que as universidades podem ser provocadas, né, a pensar, a produzir soluções, produzir políticas públicas, né, conhecimento em torno desse debate. Eu acho que as universidades elas têm tido uma preocupação de fixação dos nativos da região nelas. Por exemplo, o Enem tem uma prova única, mas cada universidade está fazendo bônus por georreferenciamento. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, ela dá 10 pontos a mais acima da nota do Enem para todo mundo que nasceu na região norte. E eles podem fazer isso? Não, ela pode, ela tem autonomia, ela pode fazer o que ela quiser. A nota do Enem é única. Ela dá 10% para ela. Ela dá 10% para quem quiser e quem mora lá, na região, não é nem no Rio Grande do Norte. Então, cada universidade está tentando fazer isso, porque o que acontece? Os alunos das boas escolas públicas de Rio e São Paulo vão lá, no Norte, no Nordeste, e tiram as vagas, principalmente de medicina e engenharia, dos nativos da região. Aí eles se formam lá e vêm embora para São Paulo, ninguém fica lá. Então, eles estão discutindo os bônus por georreferenciamento para atrair os jovens de lá para fazerem lá. Tem que ter essas políticas... Desenvolvimento local, eu acho que... Estão fazendo tem mais alguma coisa? Tem um pedido aqui do Roberto Cabral Silva. Por favor, mais músicas, são ótimas. São maravilhosas. Não há queixa sobre isso. Não. Bom, então, eu queria só... Posso fazer uma coisa meio absurda? Eu queria dar muito um presente pro Ricardo. Oh, que maravilha. Não é pra você não, é pro Ricardo. Tá bom. Mas eu trouxe um presente pra você. Adorei. O que é? É um livro que eu vou lançar sábado que vem no Sérgio Porto. É outra coisa visceral, assim. É o Canibal, é o Guanabara Canibal, que narra um pouco da história de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Sobre uma outra interessantíssimo. Tem loucura pela história do Rio de Janeiro. Eu vi a peça. Você viu? Vi. Muito louca, né? É muito louca. Ela é muito interessante. É um ritual, né? Assim, assim, eu fui meio às cegas e só no final que eu consegui, assim...
Caramba. Entendi. Pá, é no final mesmo que a gente saca. Engraçado que nessa peça, então, eu vi que, às vezes, as pessoas... A ficha cai quando chega em casa ou no dia seguinte. Mas então fui rápida, foi no final. Você foi super rápida. Mas o teatro tem isso. Eu acho que sim, Isso é porque maravilhoso, vai com você. o teatro, ele é polissêmico, né? Tudo ao mesmo tempo, né? E a gente usa muito som, muita música. E tinha que ser rock na peça, Sim. na sua peça, tinha que ser rock, é a única que segura aquilo que vem ali na guitarra, né? Então eu queria que você entregasse isso pro Ricardo, porque eu acho que... Se quiser, a gente pode terminar tocando aqui. Nós vamos ganhar mais uma, né? Só ele que ganhou disso, mas nós vamos ganhar uma. Eu acho que vocês têm Sim, que foi pedir, pedido né? na Porque eu acho internet. absurdo Por favor. eles virem pra cá e não trazerem discos pra todo mundo. Eu também acho. Então o que vai ser agora de surpresa? Um dos temas mais lindos, que é o Oblivion. Lindo. E aí a gente termina o programa e a gente volta amanhã às 5. Thank you.